Mais um vídeo aqui para o canal, né? E hoje no quarto episódio da primeira temporada Construindo a Sua Autoestima. E hoje o tema é perdoe a si mesmo ou a si mesma. Porque nessa temporada, né, nós estamos falando sobre a construção da autoestima. Então, nós já falamos, né? Primeiro episódio, segundo, terceiro e hoje o quarto. Você pode ver aqui no canal Mensagens que Geram Vida e acompanhar esses segmentos que você vai ser muito edificado em suas emoções, na sua maneira de melhorar a cada dia mais para você mesmo, para você mesma. Então, hoje, né, o tema é perdoe a si mesmo. Gente, é incrível, mas o que eu tenho mais visto, tantas sequelas psicossomáticas, né, diante aqui dos tratamentos, né, atendendo em consultório, o que eu tenho visto são doenças psicossomáticas causadas principalmente pela culpa e pela falta de perdão. Então, muitas vezes, é fácil a pessoa dizer, eu perdoo aquele que me ofendeu. Outras vezes a gente escuta, não, já passou, não tem nada para perdoar. Ou, de outra vez, a gente escuta, quem sou eu para perdoar? Quem perdoa é Deus, eu não sou Deus. E com isso, o que acontece, né? Nós vemos pessoas doentes emocionalmente, com baixa autoestima, com depressão e muitas vezes até com fibromialgia por causa de situações, conflitos não resolvidos em suas emoções, e isso vai passando, né, os dias, meses, anos, e o que acontece? Essas feridas na alma, esse peso, essa raiz de amargura, muitas vezes pela falta de perdão, não perdoa o próximo e principalmente não perdoa a si mesmo. Como eu tenho presenciado isso? E eu acredito que você também já tem visto ou convivido, né, com pessoas que realmente enfrentam essas situações emocionais de dores, de tristeza, angústia, muitas angústias, e às vezes não consegue descobrir qual é a raiz. Mas hoje eu quero falar sobre isso, porque o homem perdoado, o homem que perdoa a si mesmo, a mulher que perdoa a si mesmo e perdoa o próximo, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que transmite a paz interior. É uma pessoa plena, uma pessoa saudável. Não é aquela pessoa com aquele semblante triste, aquele semblante horrível, carregado, né? Só tristeza, só angústia, só dores. E aqui nós temos, né, como base a palavra de Deus, que é o Salmos 32, que eu quero pegar e depois eu vou dar algumas dicas para vocês, né, como trabalhar isso, como resolver essa situação, né? Então, no Salmo 32, do versículo 1 ao 37, nós vimos uma situação que ocorreu com o rei Davi. Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Teve dificuldade em perdoar a ele mesmo. Um homem segundo o coração de Deus, que teve dificuldade de perdoar ele mesmo, de reconhecer, né, os seus fracassos, os seus erros, e ficou ali, convivendo com aquilo. Quantas vezes, né, nós convivemos com erros, com escolhas erradas que nós fizemos, e aí nós nos tornamos, né, o nosso pior algoz. Às vezes, muitas pessoas atribuem ao inimigo, atribuem à vida, atribuem o próximo, as suas derrotas, os seus fracassos, mas no fundo, você mesma está te chicoteando, né?
se autoflagelando por causa dessa culpa, dessa falta de perdão que está dentro do coração e não consegue resolver. Mas escuta essa aqui, eu creio que vai te ajudar de alguma forma. O rei Davi, passando por isso, né? Ele tinha cometido um erro terrível, né? Não existe pecadinho ou pecadão. É pecado, erro e pronto. Ele simplesmente apaixonou por Betseba, né? Ela era casada com Urias. E Urias, ele era, né, um soldado de frente, ele era um líder especial ali nas batalhas, né, na equipe que o rei tinha. Ele era um amigo dele que ele podia contar, que amigo. Então, ele apaixonou por Betseba, sua mulher, e mandou que ele fosse para a guerra, né, e ainda mandou que ele ficasse na frente da batalha com a intenção que ele fosse atingido e que ele fosse morto. Gente, isso foi real. Real, tá na palavra de Deus, né? E ele então manda colocar Urias na frente ali da batalha. Urias foi morto. E ele tomou essa mulher, casou com ela, e já havia adulterado com ela, e casou-se com ela e tal, e depois teve um filho, esse filho morre, é uma história. Enfim, ele estava se corroendo por dentro, guardando esse pecado, guardando essa culpa, e ele estava muito mal. Muito mal. Então foi quando ele escreve este salmo, o 32. E ele diz no título, a felicidade do homem perdoado, né? Que é uma exortação ao arrependimento. Então diz assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha culpa, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Olha que maravilha dessa palavra. Então, enquanto ele se calou, ele teve problema nos ossos. Quantas pessoas aí com doença nos ossos, porque não se perdoam, não liberam perdão para o próximo? Quantas pessoas aí doentes, sem brilho, sem vida, vivendo em profundas depressões, em profundas angústias, desespero, incredulidade, por causa de culpa interior, por causa de certas situações, certas escolhas que tiveram que tomar e foram escolhas erradas e aquilo teve uma consequência terrível e agora ficam se matando, se apunhalando 24 horas por causa desse erro, por causa dessa falha, por causa desse pecado. Mas para que você possa ter uma autoestima, um valor a si mesmo como Deus te dá, para que você possa mudar a sua situação. A única coisa que você tem que fazer é resolver isso, esses conflitos internos. E tem principalmente duas formas de resolver essa culpa, essa autocondenação aí, ó. Né? Uma das coisas que Davi fez, né? Foi que, assim, ele reconheceu que enquanto ele se calou, envelheceram os seus ossos.
E a vida dele se tornou como uma sequidão de estio. Porque o orgulho tomou conta, a soberba tomou conta. Como que ele, o rei, podia abrir a boca e confessar: eu pequei, eu adulterei, eu desejei a mulher do meu melhor amigo, eu desejei a mulher do próximo, eu tomei ela para mim, eu aproveitei da minha posição, né, de ser um rei e ele ser ali um subalterno, um simplesmente guerreiro, um líder, um soldado, e eu me apoderei aqui do poder de rei e tomei essa mulher para mim, e eu pequei contra Deus, eu pequei contra ele, e fiz pior ainda, mandei matá-lo. Como que eu vou admitir isso para a sociedade? Como que eu vou admitir isso para mim mesmo? Não, eu não posso sair da minha pose. E com isso vai morrendo aos poucos, com isso vai se autodestruindo e destruindo quem está ao seu redor. Mas ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu a sua dor, que ele já não suportava mais. Foi aí que ele disse, né, que confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Porque só Deus pode perdoar pecado. Só Deus pode cobrir com o poder do sangue de Jesus Cristo todas as nossas falhas, todo o nosso pecado, porque foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Foi para ficar no nosso lugar de transgressores, ficar no nosso lugar de culpado e ficar ali e morrer por nós como ele morreu, para que nós tenhamos a liberdade em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nosso pecado, nos arrependemos, pedimos perdão a Ele, então sim, nós recebemos esse perdão para nós. E nós somos lavados com esse poder deste sangue precioso e nos tornamos limpos, branco como a neve. Então é necessário que nós possamos olhar para dentro de nós, reconhecer esse orgulho, essa soberba. Por que que eu estou encobrindo essa culpa? Por que que eu estou assumindo essa culpa dentro de mim e não tenho coragem de falar nem para os meus ouvidos ouvirem? Eu estou sofrendo, eu estou morrendo. Então a culpa se resolve de duas formas. Ou você assume a sua culpa e paga por ela. Tem jeito de você voltar lá atrás, voltar no tempo e não fazer aquele erro que você fez? Teria jeito de Davi voltar atrás e devolver a vida para Urias e não adulterar com aquela Betseba, a esposa do Urias? Não. Ele já havia cometido aquele erro. Não tem como você apagar o seu passado, apagar os seus erros. Mas tem como você resolver essa culpa. E lá apagar você não tem como de apagar aquilo. Mas você pode assumir que errou. Você pode tomar para si esse confronto, esse pecado, essa vergonha. E entender que Deus te vê, Deus sabe disso, e Ele está pronto a te perdoar. Tanto que Ele deu Jesus, antes que você soubesse disso, para assumir essa culpa no seu lugar, para te dar direito de reviver, para te dar direito de levar um resto de vida com liberdade, com cura, com perdão. É isso que Ele quer fazer aqui. Te dar essa oportunidade de você se arrepender dos seus erros, das falhas e reconhecer que até Deus, o principal, te perdoa. Como que você é tão orgulhoso, tão orgulhosa que você não pode se perdoar? Perdoa você mesmo, porque o próprio Deus te perdoa quando você se arrepende. Entrega esse fardo pesado nos pés da cruz do Senhor.
Entrega essa culpa que está te matando. Entrega essa autocondenação e deixa o Senhor te libertar, quebrar essas cadeias opressoras que têm te prendido pela falta do perdão. Se você tem que perdoar você, perdoe. Se você tem que perdoar aquele que te ofendeu, libere o perdão, decida perdoar. Perdão não é sentir, perdão não é sentimento. Não, não estou sentindo de perdoar, minha vontade ainda é de matar aquela pessoa que me ofendeu. Não estou falando de sentimentos, eu estou falando de decisão, eu estou falando de poder de libertação e de perdão. É a questão da inteligência emocional. Você perdoando o outro, as suas cadeias também são quebradas. Quando eu não perdoo alguém, eu estou aprisionado, acorrentado, junto com essa pessoa, eu durmo com essa pessoa, eu almoço, janto com essa pessoa, mas quando eu perdoo, essas cadeias quebram, e essa pessoa fica livre, e eu também fico livre. Então, se você quer ficar livre dessa dor, dessa culpa, dessa tristeza, dessa sequidão de estio na sua vida, libere o perdão. Para quem te ofendeu, diga, eu decido a partir de agora, eu quero liberar essa pessoa. Fulano, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te libero, eu não quero mais ser escravo, preso a você, preso a essa dor, preso a essas enfermidades. Eu quero ser livre, por isso eu te perdoo. Ou se é falta de perdão pelos seus erros, diga para você mesma, fala o seu nome. Tipo eu, Wanda, né? Eu falo, Wanda, eu te perdoo, Wanda, pelas suas más escolhas, pelas essas sequelas que você está colhendo, por esses erros que você cometeu. Seja livre, eu te perdoo, Wanda, eu te perdoo. Libere o perdão para você, isso agrada a Deus. E peça perdão, Senhor. Agora me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu confesso que errei. Eu confesso que eu fui longe demais. Mas eu estou aqui para te pedir esse perdão nesse dia. Amém? Então, aqui algumas dicasinhas sobre isso, ó, né? Quem tem muita dificuldade de compreender o que houve e tal, fica ali nessas conjecturas, questionando, ai, por quê? Ai, pra quê? E tal. Então, reflita sobre os seus porquês, porque toda ação demanda uma reflexão, tanto prévia quanto posterior. Analise, se você errou, se erraram com você, isso não interessa. É você que tem o poder da decisão em Cristo Jesus para libertar essas pessoas e libertar você. Aprenda com seus erros e peça desculpas. Não há mal errar quando se está disposto a aprender com seus erros, né? E se arrepender e não repetir isso. Né? Jesus, quando perdoou aquela mulher ali, pecadora, aquela mulher adúltera, naquela época, a mulher que adulterasse, ela tinha que morrer apedrejada. Então ela foi pegando adultério, veio ali os seus acusadores, lançaram ela naquela poeira lá aos pés de Jesus, né? Agora vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai mandar apedrejá-la. De repente, ele lá escrevendo na areia, né? E a mulher lá, ó, imagina, né? Aí, de repente, ele só falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que houve com eles? Foi saindo de fininho, um por um. Não ficou um sequer para jogar a pedra naquela pecadora. De repente, Jesus olha para ela, né? Ela ali cabisbaixa. Jesus olha para ela, tipo, olha para mim. Ele, onde estão os teus acusadores, mulher? Que ela olha, cadê, né? E ele falou assim, então, se eles, né, não estão aqui também, então, eu te perdoo. Vá e não peques mais. Então é isso, se arrependa, se perdoe e vai e não cometa os mesmos erros.
né? Pensa nisso. Se livre dessas culpas e responsabilidades exageradas, né? Você mesmo se massacrando. Nem Deus está te massacrando e você se massacrando. Então pense nisso, reconheça o livramento que Deus pode te dar, né? E outra coisa, também existe ajuda profissional para te ajudar a trabalhar esses conflitos emocionais, né? Eu mesmo em consultório, quantas e quantas milhares de pessoas ao longo de 20 anos, né? Eu como terapeuta, como pastora, eu sempre li, ó, vendo essas libertações, vendo essas resoluções desses conflitos, pessoas aprisionadas ali nas culpas, aprisionadas nas dores. E aí chega nesse autoconhecimento, chega nessa resolução, principalmente agora com a TRG, né? Que é uma terapia de reprocessamento generativo, que não é terapia de autoconhecimento, é de resolução breve, é de reprocessar lá onde houve o conflito, onde houve aquele congelamento ali na parte psíquica, dos traumas, das culpas, dos medos, e aquilo é resolvido em poucas sessões. Então eu louvo a Deus por essa ferramenta também que Deus colocou nas minhas mãos. Então, queridos, e fica com essa palavra. Esse quarto episódio, perdoe a si mesmo ou a si mesma, e você terá uma vida plena, totalmente restaurado, com a sua autoestima reconstruída. Amém? Eu quero pedir algo para você. Inscreva-se nesse canal, né? Dê um like para que o YouTube compreenda que é importante essa palavra, se isso serviu para você. Compartilha com mais algumas amigas, amigos, né? Porque, na realidade, é de todo o coração que eu fiz isso aqui para você, tá? E eu quero deixar um beijo no seu coração. E aqui, ó, nesse canal Mensagens que Geram Vida, tem um vídeo que chama Mulher, qual é o seu valor? Esse vídeo, esse tema, vai te ajudar a reconhecer o seu verdadeiro valor diante de Deus pela palavra. O que Deus diz que você é. Mulher, mas o homem também pode assistir, tá bom? Então, eu deixo um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, para honra e glória do nome do Senhor. Anda agora, inscreva-se no canal, dê seu like. Beijo.